Aqui, papo de mineiro, tem um trem esquisito. Jesus Cristo certa vez disse que, no livro de Mateus, não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. E num outro lugar ele diz que minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. E agora? Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre o livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar, de acordo com Vem Segue-me, Elamã de 1 a 6. Meu nome é Reginaldo, gosto que me chame de Regi, sou diretor do Instituto Belo Horizonte. Se você não estiver fazendo instituto onde você mora, se você não está matriculado no livro de Mórmon, é um convite, faça aqui comigo. Basta você lançar a sua frequência, nós entraremos em contato com você para que você cumpra com os requisitos, que é o lançamento de frequência, está aqui na descrição, a leitura do material, da designação, e no final vai fazer uma avaliação do seu conhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Quem tem de 18 a 35 anos é muito bem-vindo no nosso curso, no nosso podcast, que é uma aula do Instituto. Então falei sobre isso, mas não é nada disso não, gente. Não tem nada contraditório, não. Muitas vezes, para seguir Jesus Cristo, nós temos que abandonar algumas coisas e declarar guerras a outras. E no meio da guerra, ele nos dá paz. Então tá tudo certinho. Por isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, então. O que você tem na vida que, se Satanás destruir, poderia desestabilizar completamente a sua paz e seu propósito? Pensa aí um pouquinho, vou te dar alguns segundos, mas poucos segundos. O que você tem na vida que, se Satanás destruir, poderia desestabilizar completamente sua paz e propósito? Então, em Elamã, capítulo 6, capítulo 1 até o 6, vocês sabem muito bem que cada hora um passava na frente ou um estava vencendo, coisas desse tipo, né? Nós temos os lamanitas e os nefitas. E era um período de guerra que continuava. Só que existia agora, e a gente precisa entender no contexto de guerra que a gente está ouvindo, é que os nefitas não acreditavam que os lamanitas invadiriam a capital, que eles chegariam na cidade principal, a mais fortificada, a mais bem cuidada. Eles não acreditavam que poderia chegar nesse ponto. E não colocou o número suficiente de pessoas para cuidar e deram uma bobeira. E o que os lamanitas fazem? Vão lá e conquistam a capital. E uma vez que a capital é conquistada, nós precisamos entender que eles matam e aprisionam. E eles destroem completamente a paz dos nefitas. Por que eu dei esse contexto e por que eu começo dessa forma? Porque eu queria te dizer que Satanás não tem pena de você. Ele não tem pena das coisas que você ama. Ele quer destruir cada um de nós e nos tornar tão miserável quanto ele é. E com isso, eu queria te dizer, e não para te amedrontar, mas para te deixar precavida. Ele vai atrás do que você mais ama. Ele vai atrás do que é mais importante na sua vida. Ele vai correr para poder destruir aquilo que ele sabe que vai te desestabilizar, que vai acabar com o seu sossego, que vai acabar com a sua sanidade mental. Ele é imundo. Foi desde o princípio e nunca deixará de sê-lo. Ele quer não somente você, mas ele quer o que você ama, ou as coisas que mais te importam na vida. Só que no livro de Elamã, nós não podemos esquecer, está lá no capítulo 4, que nos dá pista para nós sabermos como nós fomos atingidos ou se fomos atingidos. Os lamanitas, os nefitas, foram atingidos e perderam boa parte das suas terras. E aí deixa pista, por isso que o livro de Mórmon é tão importante,
porque ele deixa pistas daquilo que nós podemos errar, daquilo que também nós podemos cair nos mesmos equívocos, nos mesmos problemas. Foi declarado guerra aos nefitas e os nefitas vacilaram em algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Só que eu queria que você fizesse um exercício. Queria que você contasse nos dedos. Não é uma brincadeira, não. Eu vou falar para você porque vai ser os versículos 12, 22, 23, 24 e 25 de Laman 4. E eu queria que você fosse contando nos dedos se esses mísseis já te acertaram, se essa bomba, se essa bala terrível, não sei qual mecanismo que Satanás usou para te bombardear, mas eu queria que você contasse nos dedos quantas já te atingiram. E quando a gente descobre pelo menos assim um número, a gente sabe se a gente está muito ferido, se está mutilado, se está com hemorragia. A gente percebe como é que está a nossa vida. Então começa a contar nos seus dedos, por favor. Primeiro, fala que os nefitas foram atingidos e vão ver se é o seu caso. Orgulho. Você é orgulhoso ou orgulhosa? Se for, vai levantando o seu dedo aí, vai contando no dedo. Não se lembra dos pobres. Cuidar dos pobres e necessitados é o de número 2. Essa bomba nuclear já caiu em você? Zombar, criticar, não dá atenção ao que é sagrado. Estava tentando arrumar alguns adjetivos. Esse é o terceiro. O quarto fala que os nefitas alteraram e desprezaram a lei do país. Como é que está você com relação à lei de trânsito, sonegação de imposto, corrupção, gato na energia, na água? Coisas das leis, das regras de onde nós trabalhamos, da cidade onde nós vivemos. Como é que está você? Em Doutrina e Convênios fala que aqueles que guardam a lei de Deus não têm a menor necessidade de não guardar a lei dos homens. E os nefitas caíram exatamente nessa, não seguiram as leis dadas. E Satanás pegou isso, foi mais um aspecto. Eu acredito que eu estou no número 4. Na quinta, conta no seu dedo se é o seu caso. Fala que eles perderam a crença em 2 coisas. Nas profecias e nas revelações. Será que é seu caso? Você consegue acreditar nas profecias? As profecias que se encontram em sua bênção patriarcal, as profecias proferidas pelos nossos líderes, as autoridades gerais. Você acredita no poder da revelação, naquilo que já te foi dito um dia? Eu espero que você tenha contado aí nos seus dedos e eu não sei qual é o tamanho ou a gravidade do que você foi atacado. Realmente eu não sei, essa é uma coisa íntima. Mas novamente eu queria dizer que eu me preocupo com você. Essa aula, ela é totalmente diferenciada. Você vai perceber que eu tento fazer com que cada um de nós enxergue de forma muito prática e rápida, em 30 minutos, o que a gente está passando por dificuldade, no que a gente pode melhorar. Eu me preocupo com você, eu queria que você soubesse que eu te amo. E por te amar e conhecer há tanto tempo como que Satanás age, eu já vi em centenas de pessoas, eu preciso te alertar, eu preciso te dizer, eu preciso te informar. E se você estiver ferido, saiba, tem jeito, tem atadura, tem remédio, tem medicamento, tem tudo à sua disposição por aquele que nos ama, que é o Salvador Jesus Cristo. Queria, nesse momento também, te pedir, se está fazendo sentido para você, manda essa mensagem para alguém. Tem muita gente bombardeada, muita gente que está numa guerra imensa e às vezes a gente está vendo a pessoa morrer e não está dando tanta atenção assim. Por favor, compartilha, se inscreva no canal, manda para alguém, faça comentário, dê o like,
Porque se tem uma forma também que Satanás tem trabalhado por aí afora, não está no contexto aqui, mas todo tipo de conteúdo que não presta é comentado, é disponibilizado, é compartilhado, e às vezes as coisas do Evangelho não ganham tamanha força e proporção por a gente não trabalhar da mesma maneira que o inimigo trabalha. Estamos em guerra. O Instituto está convocando pessoas para poder a gente compartilhar essas coisas com os outros. No capítulo 5 de Elamã, para que os filhos de Elamã dessem conta da batalha, ele fala algumas coisas que os filhos deveriam se lembrar. E eu não lembro mais qual é a autoridade geral, mas ele nos disse que um dos verbos que mais se repete nas Escrituras é o lembrar. Porque às vezes a gente está enfrentando desafios. Eu não sei se você está enfrentando, mas se você agora fizer um exercício simples, mas muito simples, e voltar o seu olhar para trás, você vai lembrar que teve momentos na sua vida onde você não sabe como você conseguiu força para sair da onde você estava. Se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que tem coisas que nós fizemos, que nós vivemos, que nós vivenciamos, que não estava na nossa força, que não estava em nossa capacidade de vencer. E surgiram amigos, surgiram líderes, surgiram pessoas, surgiram anjos, surgiram milagres, surgiram tantas coisas, e nós esquecemos que são os mesmos mecanismos que o Senhor vai usar hoje. Uma das coisas que eu mais me envergonho é quando eu enfrento um desafio e estou totalmente desanimado e eu olho para trás e percebo que tem desafios na minha vida que foram 20 vezes maiores e o Senhor honrou com todas as suas promessas. Eu queria dar o meu testemunho. O Senhor mandará um auxílio. Ele fará alguma coisa. Ele não desampara os seus. Ele providencia formas, maneiras, mecanismos, aqueles aos quais a gente nunca esperou na vida. Só que às vezes, quando nós estamos passando por isso agora, a gente esquece. Então Elamã pediu aos seus filhos, em Elamã 5, 6, 7, como eu já falei, 8, 9, 10 e 12, fala que eles não deveriam esquecer, no meio do tiroteio, no meio das lutas, no meio da guerra, de guardar os mandamentos de Deus. A nossa força está em obedecer ao Senhor. No versículo 7 estava falando que no meio da guerra, com todos os ferimentos, desânimo, perdido no meio da fumaça, nós deveríamos praticar o bem, não esquecer de praticar o bem. No 9 fala que nós nunca poderíamos esquecer, nós temos que lembrar que não há outro nome que nos dê salvação que não seja pelo Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos ajudar. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua conta bancária, não é seu melhor amigo, não são seus líderes. Eles são instrumentos. Quem pode nos salvar e encontrar alternativas para essas batalhas se chama Cristo. E nós nunca podemos esquecer disso. Nunca. E se estivermos completamente sozinhos, Ele está lá, sempre. No versículo 10, Elamã pediu que os filhos dele sempre se lembrassem que Cristo não redime as pessoas em seus pecados, mas redime as pessoas de seus pecados, e isso é muito legal. Às vezes nós clamamos por misericórdia, clamamos por perdão, permanecendo no pecado, sem haver nenhum procedimento de arrependimento. O sangue expiatório não está estendido para esse tipo de procedimento. O sangue de Cristo está estendido e redime a cada um de nós dos nossos pecados, os quais nós nos arrependemos.
o Elamã pediu para que os filhos dele não esquecessem que a rocha é o Salvador Jesus Cristo, que a força nossa está nele, e que quando Satanás mandar flechas, bombas, mísseis, disparos, drones de cima, de baixo, submarino, navios, ele estará lá. As pessoas ao nosso lado terão caído, terão morrido, terão abandonado, terão fugido, mas ele estará lá. Ele está lá. É sobre esse alicerce que nós precisamos construir a rocha. É isso que se chama colete salva-vidas. É isso que é estar dentro de um tanque blindado. É isso. É ele, o verdadeiro bunker. É sobre essa fé nele e esse exercício de estar com ele que existe proteção. Nós precisamos entender isso. O que eu queria continuar dizendo para vocês? Como que a gente pode saber se está ganhando ou perdendo a batalha? Porque às vezes, como aconteceu com os filhos de Elamã, Leí e Nefe, eles estavam presos, amarrados, humilhados. Aparentemente, na guerra, eles estavam perdidos. Aparentemente, aos nossos olhos, quando a gente enxerga, às vezes a gente chega à conclusão que não dá mais, que não tem mais solução, salvação, forma, não tem como mais corrigir. E muitas vezes a gente não percebe que nós estamos sendo guardados, protegidos e que estamos num caminho certo e correto. Então, no livro de Elamã também nos mostra como a gente saber se estamos ganhando ou se estamos perdendo. Leí e Nefe, eles foram envolvidos por fogo. Eles estavam protegidos. E fala que o fogo não os queimava. Eles estavam completamente protegidos. No meio da guerra, no meio da confusão, no meio da tristeza, no meio de ferimento, no meio de dúvida, cansaço, nós ainda mantemos a nossa fé. Nós ainda continuamos sendo protegidos das coisas e dos pecados desse mundo. Eu queria dizer que, no meio de tanta confusão, se a gente ainda continua acreditando em Cristo, nós não estamos sendo queimados. As coisas externas passarão, mas as internas permanecerão. Foi Cristo quem disse que nós não deveríamos nos preocupar com as coisas que matam ou maltratam o nosso corpo, mas nós deveríamos nos preocupar muito com as coisas que ofendem e que matam o nosso espírito. É isso que é problemático, é isso que é desafiador. O restante nós estamos sendo protegidos. E como eu sei que eu estou perdendo? As pessoas que estavam no mesmo lugar, houve uma fumaça de escuridão. As bombas explodiram, as coisas aconteceram e teve uma fumaça danada. E eles não sabiam para onde ir, o que fazer. Estavam no escuro. Nós vamos saber se estamos ganhando ou perdendo por aquilo que a gente enxerga no meio da confusão. E principalmente pelo que a gente ouve. Porque teve uma voz que se manifestou 3 vezes para aqueles que haviam procurado entender. No meio da bagunça, no meio da guerra, no meio de um dilema, uma voz apareceu. No versículo 29, no 32 e no 33. E a voz primeiro falou: arrependei-vos e não procure destruir meus servos.
procura falar mal dos servos. Não procura se voltar contra os ungidos do Senhor. Falou depois, arrependei-vos, porque o reino de Deus está ao alcance. Você pode chegar lá. Depois fala, arrepende, senão você perece. Elder Bednar disse em uma certa ocasião que se nós queremos saber se nós estamos sendo perdoados, tem uma fórmula. Ele disse o seguinte: toda vez que nós sentimos o Espírito, ou nós estamos perdoados ou no caminho certo. Toda vez que a gente sente um desejo de se arrepender, aquela voz falando, confessa, procura o bispo, resolve, pede desculpa, corrige, dá tempo, tem jeito. Se de alguma maneira as palavras desse podcast, que são simples demais, mas se ela te traz um consolo, um conforto, se ela ilumina seu olhar, se de alguma maneira você consegue beber um gole de esperança, ou você está perdoado, ou você está no caminho certo. Isso é o Espírito Santo. Isso é a voz mansa e suave, somente dizendo, tem jeito, dá mais um passo, anda mais uma milha. Vocês se lembram da história dos pioneiros? Eles estavam puxando o carrinho lá com as suas coisas que eles levavam, seus carroções que chamavam, e eram carrinhos de mão. E fala que eles olhavam para uma montanha e as rodas lá atoladas na neve, eles também, e eles falavam, eu só vou até aquele ponto ali, ó. Dali eu paro e morro. E quando eles chegavam lá, eles sentiam que o carrinho estava empurrando, e eles não entendiam, e continuavam andando. E os relatos é que muitos pioneiros começaram a olhar para trás e ver anjos, que os anjos estavam empurrando. Se você chega nessa altura desse episódio, ou nessa altura da sua vida, e você sente uma força te impulsionando, vá para a igreja domingo, mais uma sacramental, mais uma ida ao templo, continua firme, mais uma aula do Instituto, mais um podcast, mais uma vez muda, não desiste. Se nós estamos sentindo isso, é a mesma experiência. São os anjos do céu nos direcionando, nos mostrando, nos incentivando, dizendo, tem jeito. Eu queria novamente testificar, tem jeito. Deus ainda não nos abandonou. Talvez você tenha sido ferido ou ferida pelos traidores da vida, pelas dificuldades da vida, pelas mazelas da vida, pelo que não presta na vida. Essa vida é guerra. Nós estávamos, antes de vir aqui, em guerra. A guerra foi declarada lá no céu e a guerra continua aqui. E ela continua nos aspectos tecnológicos, filosóficos, familiares, emocionais. É guerra. E eu volto novamente no início do podcast. E a guerra está declarada e vai vencendo ponto a ponto, coisa por coisa, em direção àquilo que é mais importante na nossa vida. Queria que você novamente pensasse o que é mais importante na sua vida, que se for destruído, você perderá o rumo. Novamente eu te digo, é isso que Satanás quer destruir. E enquanto ele não destruir todas as coisas que estão ao seu redor, ele não irá sossegar até invadir a capital, até colocar todas as coisas dentro do seu coração, da sua mente, da sua vida,
da minha vida e da nossa vida. Quais são as batalhas que você tem enfrentado hoje? Quais são as coisas que você percebe que tem perdido? Onde os mísseis estão sendo direcionados? Quais são os pontos onde têm acontecido explosões? Vou dar um tempo para que você pense. Se nós conseguirmos fazer as coisas pequenas e proteger com as coisas pequenas, e as coisas pequenas são sim, domingo eu vou na igreja, eu vou fazer minha oração, eu vou ler a escritura, eu vou este ano ao templo, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou olhar quem está do meu lado passando necessidade. São as pequenas coisas que vão nos protegendo para que Satanás não alcance onde ele quer chegar. Queria nos lembrar que existem coisas valiosas e uma das maiores é o nosso testemunho, a fé que temos em Jesus Cristo. Ele quer chegar ali. E para chegar ali, ele mina as nossas amizades na igreja, a nossa crença e respeito em nossos líderes. Ele bombardeia em nossas reuniões, em nossas ministrações. Ele vai minando coisa por coisa, desanimando os nossos irmãos, as nossas irmãs, o meu pai, minha mãe. Ele vai desmotivando cada um, até também chegar no nosso testemunho. Espero que te ajude a pensar muito na sua vida. Eu amo vocês e a minha preocupação é que vocês não se percam. Então pergunto novamente, o que você tem na vida que se o inimigo destruir, poderia desestabilizar completamente sua vida? Coloque seus comentários aqui, por favor, anote aqui, vai lá, por favor, me ajuda. Eu estou sonhando com os comentários de vocês e espero e oro todos os dias que esses episódios possam ajudá-los de alguma forma. Que Deus nos abençoe nas guerras da vida. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém.